Pessoal, e hoje vamos falar aqui sobre o nosso querido Banco BMG. Vamos dar uma passada nos seus principais indicadores, que acabou de sair do quarto trimestre de 2024, que foi até motivo de capa de alguns blogs de investimento falando sobre esse lucro líquido recorde que o banco apresentou. Também vamos dar uma olhada no seu release de resultados, o que o banco pensa sobre estes resultados que empolgaram bastante o mercado e também os próprios investidores do banco BMG e também alguns outros pontos que podem fundamentar a tese de investimento nesse tipo de ativo. Então convido você a ficar e acompanhar com a gente aqui vamos dar uma olhada, né, nos resultados aqui e saber se faz sentido ou não investir neste banco. Bom, o que a gente pode comentar no comparativo de trimestre do quarto trimestre de 2024 contra o trimestre anterior é de fato um aumento em todas as áreas, especialmente áreas importantes, como o próprio lucro líquido, que teve um aumento interessantíssimo de 125 milhões contra 116. Outro ponto também interessante é que no acumulado anual foi praticamente ou mais do que o dobro, a gente pode perceber. Então, de fato, fazendo muito bem a lição de casa. Um dado importantíssimo para o banco, né, seria esse ROAE, né? Esse A aqui seria basicamente a média, o average do retorno sobre o equity, também subiu 12,2. Também o ROA, aqui seria mais sobre o asset, subiu 1%. Margem financeira líquida também subindo e outros pontos interessantes, como por exemplo, margem de eficiência. Margem de eficiência é quanto menor, melhor, né? Se eu for explicar em termos simples, é quanto que o banco gasta para gerar receita, num comparativo de R$ 100. Por exemplo, para eu gerar R$ 100, quanto que eu gasto? Nesse caso, no efeito comparativo, eu gasto R$ 51. É claro que aqui está porcentagem, mas a gente pode traduzir isso para um número inteiro. Então, eu gasto 51 para gerar 100. Então, quanto menor, melhor. Imagine uma situação que eu gaste 10 para gerar 100, né? Eu teria aqui um nível de eficiência altíssimo, o que é bem difícil de alcançar. Mas a partir aí ou abaixo de 60 já é bem interessante e o banco faz isso com maestria, diminuindo cada vez mais o seu nível de eficiência, né, e melhorando ele aqui. Outro ponto também que pega, que é extremamente importante, é a inadimplência. A gente sabe que um banco que empresta dinheiro para correntistas, a questão de dever, né, acima de 90 dias é um ponto que pesa muito na qualidade da carteira. E a gente percebe que ao longo do trimestre vem caindo, né? E nesse último fechamento, 4,4. Você até pode comparar isso com, por exemplo, o Bradesco, que tem números aqui próximos de 11, Santander 16, entre outros, né? Nível de inadimplência extremamente alto. E por que que o BMG consegue um nível de inadimplência tão baixo assim? Porque muitos dos seus empréstimos é consignado, ou seja, vem descontado direto em folha, não precisa pagar o boleto ou pagar via cartão de crédito, qualquer outra coisa, já é descontado totalmente aí dos pensionistas. Outra coisa que é extremamente importante para um banco é o índice de Basileia, seu índice de solvência, que também vem melhorando. Deu uma derrapadinha do trimestre anterior, estava em 14, caiu para 13,2, mas acima de 11 já é excelente. 13,9, 13,2, 13,3, na média de 2024, 13,2 e em 23, 13,3. Outra coisa, crescimento da carteira total de crédito. Vamos fazer o comparativo anual, porque você tem volumes absolutos. 2024 fechou com 26 bi. Então aqui a gente está falando em milhões, né? Então você tem 26 mil milhões, 26 bi contra 23. Caixa livre diminui um pouquinho por conta dos investimentos. Os ativos totais subiu um pouco mais. Patrimônio líquido também subiu. E a captação, quanto que ele consegue pegar de recurso, também subiu para quase 33 bi aqui. Então, de fato, o banco vem fazendo muito bem a sua lição de casa. Não é à toa que a família Barsi declarou recentemente que está investindo no banco, sem contar também que tem aí os queridos e generosos dividendos, né, que a gente depois pode até comparar. Quando a gente pega aqui o release de resultado, a gente vê como se fosse uma carta do banco em relação ao resumo desse trimestre, também do ano, né?
em relação aos seus pontos positivos. É claro que aqui ele traz só positivo, não traz negativo, mas a gente pode tirar alguns proveitos daqui. Então aqui ele fala, né, sobre esta mudança de estratégia, voltando aqui para o centro. E ele sempre tem o seu centro, o seu core business, o cliente 50 mais, através de créditos consignados, atrelados aí. Uma melhora nos seus índices de performance, o lucro líquido recorrente melhorou bastante, as margens financeiras também. A questão aqui do crédito, especialmente no varejo e consignado, também foi um ponto alto. Uma coisa que me surpreendeu, pessoal, foi a questão, eu até havia passado por alto, do empréstimo consignado nos Estados Unidos e trouxe uma melhora nas receitas para o banco. Lembra que a gente falava, né, nos nossos vídeos anteriores sobre esta operação nos Estados Unidos? Pois é, vamos só dar uma pausa aqui e olhar as margens financeiras que também aumentaram. O banco está sempre botando seus indicadores para cima, né? Isso daqui é bem interessante. Outra questão aqui que eu expliquei para vocês, quanto mais cai o índice de eficiência, melhor, né? A gente quer que ele gere mais receita fazendo menos, né? Outro ponto também interessante, aqui, olha, dá só uma olhada aqui nesse crescimento ao longo dos quarto trimestre dos anos, né? Então, por exemplo, ó, quarto trimestre de 2023, você tinha uma concentração de 63% em consignado, depois varejo atacado e consignado, né, nos Estados Unidos. Tá vendo que aqui, olha, em 2023, 10% lá. Lembrando, renda em dólar, né? Ó, o USD aqui, ó, renda em dólar aqui, né? E veja só agora em 2024 o fechamento, ó, 16% de consignado nos Estados Unidos. Olha só que interessante. Daqui a pouco ele já está batendo só Estados Unidos, está batendo aqui varejo e atacado, né? Então veja que é um banco que está trazendo também receita em dólar. Lembrando que em 2025, mesmo agora na queda recente, o dólar já subiu aí cerca de praticamente 25%. Então isso daqui praticamente somou mais um quarto só em receita convertida, né, para real também. Interessante. Outras coisas também, parte do cartão de crédito consignado, isso é importante. Uma coisa que o banco se destaca, veja aqui, olha, a concentração de carteira deles não é tão grande assim. Por exemplo, não é que nem Bradesco e Itaú, que você tem muitos clientes de alta renda. Na verdade, ó, os seus 10 maiores clientes representam só 2% da carteira. Somado, eles têm 711 milhões de reais. Os 50 maiores clientes, somado, tem 1,5 bi, 5,9% da carteira. E os seus 100 maiores clientes, tá vendo? Que tem mais volume mesmo, que dá quase 2 bi, é só 7%, tá? Então você não tem grandes concentrações, porque às vezes você vê um banco, né, que tem lá de carteira de 20 bi, só que só isso daqui, né, esses 20 bi aqui tá na mão de dois grandes correntistas lá. Então não faz muito sentido, porque você não tem a questão de crédito para volume de pessoas, né? Do contrário, o banco BMG ele tem uma baixíssima concentração, então só 7% aqui, com grande volume de dinheiro, o resto mesmo é tudo classe C e D, trazendo mais dinheiro aí para o banco, né? Parte de consignado vai muito bem, por sinal, parte de seguro também. A questão da inadimplência é algo que chama bastante atenção nesse banco. Do cartão consignado é baixíssimo, 2,3, é quase traço, né? E do cartão benefício, 1,5. Então praticamente é nada, né, de inadimplência, porque ele consegue amarrar junto com os benefícios, né, carteira assinada, carteira de trabalho, previdência, entre outras coisas. Outra coisa também, né, a questão aqui do uso do cartão e antecipação do FGTS, é um dos produtos que ele oferece, talvez você já tenha até recebido alguma oferta deles aí, né? Olha só que interessante como vem fazendo sentido, né? A antecipação, crédito de conta e cartão de crédito dentro da receita do próprio banco. Isso daqui só no quarto trimestre, quase 1 bi. Olha só, bastante coisa, né? Entre outras coisas, a evolução da inadimplência, a parte de seguridade que eu mencionei, mercado de capitais, eles também agem, né? Aqui a seguridade entrando mais em detalhe, né? Olha só, já está conseguindo aqui, olha, chegar a quase 260 milhões. Ó. A pólice de seguro 9,4 milhões, um aumento no trimestre de 5%, mais uma frente aí, trazendo bastante dinheiro para o banco, né? Os prêmios estimados caíram, isso é importante, empréstimos consignados nos Estados Unidos, aqui é um ponto interessante. Olha só, nos Estados Unidos o índice de inadimplência é muito mais alto, ó, é quase 3 vezes maior, enquanto que aqui no Brasil está 4,4, lá nos Estados Unidos está 11,5. Tem que ver como que é essa estrutura de crédito
como que eles amarram, né, esta cobrança nos Estados Unidos, porque aqui desconta direto em folha do pensionista, né? Não tem muito como ele fugir. E lá não, né? Olha a carteira, como está redeada em dólar, ó, tem hedge em dólar, o saldo aqui com a alta do dólar subiu para 4,3 bi no quarto trimestre. Estava 3,7, começando o ano com 2,5, finalizando com quase o dobro aí só por causa do dólar. Bem interessante. Outra coisa interessante é que quando a gente vê aqui agora, até o nosso painel inteligente já vai ser atualizado. Olha, quando a gente olha aqui no nosso painel inteligente, vou até deixar o link aí na descrição e nos comentários. Vamos ver como que se apresenta agora o BMG, BMGB4. Vamos ver se ele já... Ó, daqui a pouco, ele melhorando este ROI aqui, que ainda não virou e não atualizou, 9,75 já começa a ficar barato para Greenbridge também. Hoje ele está barato para Graham, ou seja, ele pode chegar a 10,90. Está cotada hoje por volta de R$ 4. Está barata para Graham, mas não para Greenbridge. Mas tem um baita de um potencial. Aqui no nosso painel tem outros bancos também bem interessantes. Por exemplo, vamos ver BBAS3. Ó. Esse já está descontado para os dois, pode chegar a 65 por conta do PVP e do PL baixo. Excelente dividendo, já anunciando mais dividendos. O ROI dele é bem melhor do que o do Banco BMG, né? Lógico, o Banco Centenário. 125% aqui de alta. Vamos ver o BBDC4. BBDC4, o nosso querido Bradesco, também está barato, segue a lógica do Barça, né? Que não gosta do Banco Bradesco, mas compra porque está num preço aqui de piso, né? Praticamente, preço de banana. Eu vou deixar o link do painel para você consultar esse preço e muitos outros de todas as ações da nossa bolsa, encontrando boas oportunidades só com dois filtros, né, de Graham e Greenbridge. Você consegue encontrar ações boas e baratas aí para poder investir. Para mostrar para vocês a nossa carteira pública no canal, nós estamos hoje aqui investindo em Banco do Brasil, Vale, deixa eu só cadastrar aqui. Muito bem, como ativos BR, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho Bradespar, estou tomando um prejuízozinho, mas comprei num preço bem atraente. Estou com o Banco do Brasil, já com um lucro muito bom, estou com quase 15% aqui, né? Peguei toda essa alta. Se vocês acompanham minha carteira, vocês perceberam. E estou com um Vale comprada no mercado americano, redeado aqui em dólar. Né? Eu utilizo a Quantifury, que eu fico exposto a mais de 2.000 ativos, tanto BR quanto também no exterior. Se vocês quiserem conhecer, link aí na descrição. Pessoal, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, também se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção, até mais, tchau, tchau.